Essa noite aqui o Senhor me deu uma palavra. E praticamente eu vou continuar a palavra da Isabelle. E quando eu estava falando com o Senhor, Ele já tinha falado ao meu coração alguns dias, eu estava refletindo. O Senhor me falando sobre santidade. E o Senhor costuma usar. Os irmãos já perceberam, tem várias ministrações que o Senhor vem falando do mesmo assunto. E o Senhor vem insistindo, persistindo. Eu falei assim, Senhor, eu vou falar mais do mesmo. Eu vou repetir as mesmas coisas. E fiquei naquela... Aí o Senhor falou ao meu coração que a palavra dele se renova a cada manhã. Nós não somos as mesmas pessoas de domingo passado. O nosso coração, o Senhor trabalha nele dia e noite, diariamente. Então, se o Senhor está nos chamando para um lugar de santidade, para uma igreja pura, santa, preparada, também um lugar de oração, a gente deseja que Ele faça isso mesmo, que Ele bate na mesma tecla quantas vezes forem necessárias, para que o nosso coração venha a ser transformado, para que o nosso caráter venha a ser tocado. Esse é o desejo do nosso coração. Eu gostaria de ler com os irmãos em Atos, capítulo 5. Atos 5, do 1 ao 11. Entretanto, certo homem chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade. Mas em acordo com sua mulher, reteve parte do preço e, levando o restante, depositou aos pés dos apóstolos. Então disse Pedro: Ananias, por que encheu Satanás teu coração para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Conservando-o porventura não seria teu, e vendido não estaria em teu poder? Como, pois, assentaste no coração esse desígnio? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Ouvindo estas palavras, Ananias caiu e expirou, sobrevindo grande temor a todos os ouvintes. Levantando-se os moços, cobriram-lhe o corpo e, levando-o, o sepultaram. Quase 3 horas depois entrou a mulher de Ananias, não sabendo o que ocorrera. Então Pedro, dirigindo-se a ela, perguntou-lhe: Dize-me, vendeste por tanto aquela terra? Ela respondeu: Sim, por tanto. Tornou-lhe Pedro: Por que entrastes em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí à porta os pés dos que sepultaram teu marido, e eles também te levarão. No mesmo instante caiu ela aos pés de Pedro e expirou. Entrando os moços, acharam-na morta e, levando-a, sepultaram-no junto do marido. E sobreveio grande temor a toda a igreja e a todos quantos ouviram a notícia desses acontecimentos. O Senhor me deu esse texto de Ananias e Safira. Não vou falar sobre dinheiro, mas sobre o coração. Eles estavam dentro daquela comunidade, eles participavam, junto com os irmãos da construção. Caminhavam juntos, estavam juntos. E aquilo que eles fizeram era o correto ali. Naquela época, eles vendiam o que tinham, depositavam aos pés dos apóstolos, e eles distribuíam conforme a necessidade. E Ananias e Safira, ao vender esse campo, entraram de acordo por reservar, ficar com uma parte do dinheiro e não depositar aos pés. Se o Espírito Santo não tivesse mostrado a Pedro, eles estariam caminhando, fazendo aquilo que é certo, venderam o campo, depositaram, estaria tudo bem. Ninguém iria condená-los, ninguém iria saber o que estava acontecendo.
Mas nesse episódio o Espírito Santo revelou a Pedro a intenção do coração, a mentira, aquilo que estava por trás do coração deles, da intenção de reservar uma parte. E aquilo foi de exemplo para aqueles daquela época e para nós até hoje. A questão do caráter, a questão de como nós lidamos com as nossas vidas, com as nossas próprias vidas. Como a Beli falou semana passada, se somos pedras vivas ou se somos tijolos ocos. Com o que nós estamos construindo, e é muito fácil estarmos de fato vivendo uma vida em comunidade, mas sem o nosso coração totalmente vivendo aquilo que o Senhor tem nos chamado. Estamos junto com os irmãos, de casa em casa, no templo, orando juntos, comendo juntos. Mas o Senhor quer saber como está o nosso coração, a intenção do nosso coração, como temos recebido a palavra, assim como a P pregou aquele dia, como estamos sendo como filhos. Então o Senhor vem mais uma vez alertar o nosso coração de como estamos levando a nossa vida. E o Senhor me falou de 3 tipos de pessoas. Primeiro são aquelas pessoas que caminham com a gente e tem aquela opinião do que isso não tem nada a ver. Mas não é bem assim. Mas isso daí é muito rígido. Mas eu acho que não é desse jeito. Para que ser assim? Para que pegar pesado? Por que tentar levar uma vida de santarrão? Mas será que é tudo isso? Será que eles conseguem? Será que, enfim? É aquela pessoa que não se submete a ninguém, achando que conhece muito, e que isso que não tem nada a ver, isso que era para aquela época, para aquele tempo, nos livra de viver uma vida reta, uma vida santa, uma vida em busca do aperfeiçoamento no corpo. E quando a gente não deixa que o outro nos toque, quando a gente não permite, não aceita aquilo que está sendo dito, falado, mediante a palavra, a gente caminha sozinho e a gente continua no mesmo lugar. O segundo grupo de pessoas são aquelas pessoas vitimistas, que eu não consigo, para mim não dá, é muito difícil, para você é fácil, para mim não é fácil. E fica naquela coisa, não, mas não dá, eu não consigo, eu não saio do lugar, mas sabe, aquela coisa amorosa, e fala, e aconselha, a pessoa está ali, não, mas é difícil, eu não consigo. E muitas vezes acaba culpando até o outro por estar naquele lugar. É uma pessoa que tem dó de si mesmo, se vitimiza e não consegue enxergar aquilo que o Senhor está apontando, aquilo que o Senhor está chamando, aquilo que o Senhor está querendo fazer. E muitas vezes o Senhor envia pessoas, o Senhor manda palavra, o Senhor, enfim. Mas a pessoa não consegue, tamanha dificuldade olhando para dentro de si mesma e não consegue dar um passo. E o terceiro grupo de pessoas são aqueles que se cobram demais, se culpam demais, são aqueles que querem ser perfeitos, então tudo que faz nunca está bom. O tanto que ora não está bom, o tanto que lê não está bom, o tanto que ele se culpa, e ele quer uma vida de perfeccionismo. Então nunca está o suficiente. E normalmente essas pessoas que se culpam demais, que querem fazer tudo certinho, tudo nos conformes, são aquelas pessoas que não querem ser corrigidas. São aquelas pessoas que bate o pé. Eu estou meio nesse grupo aí, irmãos. Sou meio...
E a gente tenta não errar, a gente tenta fazer certinho, não sei o quê. E quando a gente é chamada a atenção, normalmente a gente tem uma justificativa, a gente tem, não, mas é por conta disso, não, mas dá para ser assim, não, mas é... E tem dificuldade de baixar a cabeça, reconhecer, de fato, eu não sei, eu erro, eu errei, e você está certo. O Isaías passa uns perrenguinhos comigo assim. Então o Senhor tem nos levado a mostrar, nós somos pessoas comuns, vivemos nesse mundo de pecado. Nós não vamos conseguir ser santos, mas o Senhor quer que nós caminhemos para uma vida de santidade, uma vida fora do pecado, uma vida com Ele. E não tem como a gente tentar permanecer da mesma forma. Não tem como a gente tentar permanecer do mesmo jeito, enquanto a nossa visão, enquanto o nosso querer, enquanto a gente continuar nesse lugar, a gente vai continuar patinando, paralisado. Assim como foi a palavra do profeta Dani, se você está paralisado, se você não está caminhando, você está retrocedendo. Então nós precisamos caminhar, nós precisamos dar respostas, nós precisamos avançar naquilo que o Senhor tem dito. Em todos esses últimos domingos, essas últimas palavras, o Senhor tem nos chamado, tem nos mostrado. Sejam pedras vivas. Vocês carregam a essência de Cristo. Não podemos mais fingir que estamos bem, fingir que está tudo normal, fingir que não precisamos de ajuda, fingir que não precisamos do outro. Muitas vezes a gente cobra demais. A maneira que a gente vive aqui, essa liberdade, a gente quer viver mesmo a palavra, de estar em comunhão, de estar em oração, de estar uns nas casas dos outros. Aí sim, hein? Aleluia. Muitas vezes a gente vê o modo como a gente vive. E normalmente quando a gente chega na comunidade, os primeiros meses, primeiro ano, a gente se sente um peixe fora d'água. E a gente começa a se sentir rejeitado. A gente começa a sentir, mas por que o irmão chama o outro e não me chama? Mas por que eles estão reunidos naquela casa e eu não estou? Mas porque isso daqui, irmão, é uma crise de 100% da igreja. Acho que todos já passaram, estão passando ou vão passar por isso. Ah, mas ninguém me convida, ninguém me chama, se eu não chamar, ele não vem, e aquela coisa toda. E a gente tem que entender que o nosso caminhar com o Senhor é a mesma coisa do nosso caminhar entre irmãos, entre comunidade. Quanto mais anos eu tenho de vivência com você, mais intimidade eu vou ter com você. Então é comum que aquele que está reunindo, mas tem uma intimidade, tem uma caminhada, tem uma amizade, e aqueles que estão chegando vão construir também o mesmo caminho. Então a gente precisa sair desse lugar, esse é um primeiro passo, de se vitimizar, de eu não consigo, não dá, eles não... É um tempo, é um processo, e em todo esse emaranhado está acontecendo um processo dentro do nosso interior. São coisas novas, são palavras novas, todos nós tivemos as nossas experiências fora daqui, enfim. Mas o que o Senhor quer nos levar é para um caminho de maturidade, um caminho de liberdade. E o Senhor, Ele quer trabalhar no nosso caráter. Para a gente ter uma vida de santidade, não tem como o Senhor não tocar no nosso caráter. Nós temos nossas distorções, nós temos as nossas falhas. E o primeiro passo em direção ao toque do Senhor, no nosso caráter, é sermos humildes. Se não somos humildes para ouvir a palavra, se não tivermos humildade para ouvir o irmão, se não tivermos humildade para reconhecer o nosso erro, o nosso pecado, nós não vamos conseguir sair do lugar, nós vamos continuar nesse lugar do não tem nada a ver, no lugar de vitimismo e no lugar de que eu sei tudo, eu não vou ser tocado. E quando há um lugar de humildade,
A vida de santidade, em submissão e obediência ao Senhor, vai nos levar a uma vida onde confessamos nossos pecados, onde perdoamos os pecados daqueles que onde perdoamos aqueles que nos feriram, aonde nós vamos ser tocados em nosso interior, naquelas feridas que foram causadas desde a nossa infância. Enquanto estivermos armados, enquanto estivermos com bloqueio para que o outro não se aproxime, nós não vamos conseguir desenvolver uma vida em comunidade e nem uma vida com o Senhor. É muito difícil a gente viver uma vida inteiramente com o Senhor se o outro não chega até você. O Senhor nos ama e Ele quer que a gente entre nesse lugar de perdão, de reconciliação, de libertação dos nossos sofismas, das nossas distorções, daquilo que carregamos, para que possamos viver de fato a realidade do seu reino, aquilo a que Ele nos tem chamado. O Senhor tem nos chamado, querendo nos arrancar para fora. Cada palavra, cada movimento, cada vez que nos juntamos, cada conversa, a gente sente o toque do Espírito Santo em nossas vidas. Seja para nos libertar daquele cativeiro da nossa mente. Tem coisas que a gente põe e não tem o que faça. Você pode falar o que for, mas o Senhor, Ele quer entrar exatamente nessas brechas onde está nos estacionando, onde estamos paralisados, onde nós precisamos deixar ser acessados por Ele e pelo corpo. Tem muitas coisas que a gente fala assim, mas é difícil. Não é fácil, realmente é difícil. Mas, por exemplo, se eu chamasse aqui na frente agora, você que se identifica com aquela pessoa vitimista, você que se identifica com... Para você ser livre, muitos iam falar assim, não, mas eu tenho certeza que se eu sair daqui, eu ainda vou continuar vendo pornografia. Eu tenho certeza que se eu sair daqui, se eu for lá na frente, falar que eu vou me entregar inteiramente, me submeter, aquele negócio que eu tenho para fazer amanhã, se eu não der o meu jeitinho, eu vou sair no prejuízo. Se eu não falar aquela mentirinha lá, e o meu negócio não vai ser fechado, e a gente quer resolver a nossa vida primeiro, sem deixar o corpo tocar você e nem você se permitir. Então parece que a gente entra num ciclo vicioso onde a gente não quer sair. A gente não quer abrir mão. A gente sabe o que é certo, o que é correto, ouve as palavras, mas continua, permanece no mesmo lugar. E o que eu sinto é isso, irmãos. O Senhor está querendo atitudes da gente. Um passo de fé, eu vou conseguir, eu vou fazer, eu vou tentar, eu vou permanecer e eu vou construir uma vida diferente. O Senhor quer nos libertar, irmãos, libertar de verdade. Porque a gente parece que entra e sai, vem de domingo a domingo e nada muda, nada toca, nada acontece, nada. As palavras são verdadeiras, a gente entende, a gente come, a gente rumina, mas parece que assim, no entendimento... Meu Deus, que palavra é verdade, somos pedras, nosso tijolo, nossa, será que eu estou agindo como tijolo? Eu acho que eu estou, eu acho que eu não estou, mas eu quero sair, eu quero ser pedra, quero ser lapidado. Mas aí a gente fica nesse campo do raciocínio, no campo da imaginação. E não pega de fato, fala assim, não, isso daqui que eu ia fazer, não, isso aqui eu não faço mais. Isso aqui vai ficar lá. É lutar contra a carne, é lutar contra a sua carne mesmo, contra a vontade da sua alma. E Satanás vem com tudo. Lança setas, não é bem assim. Não, isso daí é bobeira, isso daí não é pecado. Não precisa, isso daí ninguém vai saber. Quem vai saber? Então, essa coisa de não tem nada a ver, de que isso não é bem assim, de que quando eu conseguir, aí eu vou fazer, esquece, irmãos, não vai acontecer. Se o Senhor não entrar, se o corpo não for tocado, se você não se submeter, se nós não nos submetermos, abrimos o nosso coração, pedimos ajuda, a gente vai permanecer no mesmo lugar, no mesmo ciclo.
E é interessante que hoje é o domingo de Páscoa, né? Onde é comemorada a Páscoa. E o Senhor instituiu a Páscoa quando libertou o povo do Egito, do cativeiro do Egito, onde o povo passou de escravo a livres, caminhando em direção à terra prometida. Cristo morreu por nós, ressuscitou para nos libertar de uma vida de pecados e nos deu a oportunidade novamente de vivermos eternamente com Ele. O Senhor nos ama, irmãos, de tal maneira que o sacrifício dele por nós em toda a história, em todo o tempo, mesmo não merecendo, mesmo a gente não merecendo, ele nunca abriu mão do seu povo. Ele nunca abriu mão da gente, ele nunca desistiu e não desiste, ele continua persistindo nas mesmas palavras, nas mesmas coisas, batendo no mesmo ponto. E a gente, medindo assim, o sacrifício de Cristo por nós, que foi tão grande, tão maravilhoso, tão grandioso, tão misericordioso, nós não queremos fazer nenhum sacrifício ao contrário, em favor, nem do Senhor, nem do outro. Tudo custa, tudo é difícil, tudo eu não posso, tudo é nas simples coisas. E se a gente não pensar que a nossa caminhada de santidade é no nosso dia a dia, são nas coisas pequenas, a gente não vai conseguir avançar naquilo que a gente acha que é grande, que é maior, que, enfim, naquilo que é o futuro para as nossas vidas. Um exemplo simples. Aconteceu a enchente aqui em Cacoal. Alguns dos nossos irmãos tiveram as casas atingidas. Foi uma bênção, muitos irmãos foram lá, ajudaram, participaram e tal, enfim. Mas eu tenho certeza que muitos de nós poderíamos estar lá e não estivemos. Muitos de nós poderíamos ter deixado aquilo que estávamos fazendo e ter ido lá. Eu mesmo estava lá na Print trabalhando, mas eu tenho liberdade de ir e vir. Se eu não tivesse um trabalho para aquele dia urgente, eu poderia ter parado umas 3 horas e ido lá. Nem que fosse para dar um apoio, nem que fosse para estar ali junto, no que precisasse. Eu poderia ter ido e eu não fui. Então, assim, o outro já está lá, o fulano já está fazendo, o cicrano já está tudo resolvido. Só que a gente não dá um passo em direção a nos dispormos a um sacrifício pelo outro. É disso que o Senhor está falando. As pequenas coisas, nós precisamos olhar para dentro de nós e ver se estamos vivendo no individualismo, no nosso próprio egoísmo, nas nossas vontades, ou se a gente está vivendo a palavra do Senhor em amor ao próximo, em doar a nossa vida, em sacrificar a nossa vida em favor do seu evangelho, da tua palavra, do nosso irmão. E se a gente parar para analisar quantas coisas deixamos de fazer, porque estamos cansados, porque estamos com isso, porque estamos atarefados. Eu só tenho esse dia, se eu for esse dia, eu não fico sem dia nenhum. E quantas experiências nós já tivemos de quando nós abrimos mão do nosso tempo, do nosso descanso, daquilo que estamos fazendo, estamos ali com os irmãos. O quanto é gratificante, o quanto o Senhor nos toca, o quanto aquilo ali transformou uma visão, um pensamento, um modo, uma conversa, onde muitas vezes cura física até, cura física, emocional, onde o irmão fala uma coisa que você fala, meu Deus, era isso, faltava isso. O Senhor nos dá a oportunidade muitas vezes de tocar as nossas vidas, mas nós escolhemos permanecer no mesmo lugar. O Senhor coloca a gente para refletir, irmãos, mais uma vez. Como estamos agindo no nosso dia a dia? Como está a nossa vida de adoração, de oração, de leitura, de devocional? Como está a nossa vida de comunhão com os irmãos? Como estamos servindo ao próximo? Precisamos caminhar
em direção à tua palavra e precisamos continuar a viver aquilo que nós sempre falamos. Atos 2:42, e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Nós precisamos continuar perseverando em caminhar isso, a doutrina, a palavra, em vivermos a palavra verdadeiramente, aquilo que o Senhor tem nos levado, nos doarmos a vida, em estarmos em comunhão, a partilhar aquilo que temos, e em oração, em relacionamento com o Senhor. Precisamos estar totalmente voltados para o Pai. Ele tem nos chamado para esse lugar de relacionamento com Ele. E quanto mais perto do Senhor, quanto mais nos doarmos, quanto mais deixarmos que o amor dEle invada o nosso ser, e que o amor dEle transborde de nós para o outro, mais a nossa vida vai sendo tocada, o nosso caráter vai sendo transformado, e muitas coisas que nós fazemos, quando nós pararmos para perceber, falar, nossa, faz tantos dias ou tantos meses que eu não fiz mais isso, que eu não agi mais dessa forma, que eu não assisti mais aquilo, ou que eu não... Sabe, assim, a gente vai olhando e os irmãos vão testificar para nós mesmos. Você sabia que você está diferente? Você sabia que... Percebi que você mudou aqui, percebi que você está mais se relacionando, aquela dificuldade que você falava que tinha de comunhão, percebi, te vi em várias fotos. Você começa a ver, quando a pessoa dá o passo em direção a isso, ela consegue entrar neste lugar. Um exemplo disso daqui é a Miriam, que está ali. A Miriam avançou demais na relação com os irmãos. Lá nos exercícios, né, Miriam? Lá com as irmãs, e ela fala no grupo, ela se relaciona, ela interage, ela está com os irmãos, ela está na oração. A Miriam é um exemplo disso. De que isso era uma dificuldade que ela falava que ela tinha. Mas eu percebi que dos últimos tempos para cá, o quanto ela avançou nisso, na relação com os irmãos, na comunhão. E é isso que a gente precisa fazer. Dar um passo em direção a isso. Tipo assim, eu não consigo, mas eu vou tentar. Ah, é para estar lá? Tá bom. Estão reunidos, os irmãos estão aí ainda? Ela pergunta, ainda estão aí? Eu estou indo aí na praça. Ainda vocês estão fazendo? Não, eu estou indo aí. Mas se ela ficar na casa dela vendo as mensagens, ela teria continuado no mesmo lugar, da mesma forma. A gente tem que esquecer que, tipo assim, se o irmão não me mandar uma mensagem no meu pessoal, eu não vou. Não estou falando da casa do irmão, estou falando da comunhão em geral. Está na praça. Mas ninguém me falou para ir na praça. Gente, a praça é pública, os irmãos somos um. Se está lá a foto, os irmãos estão lá, vocês estão aí ainda? Opa, estou indo aí. É simples. A gente precisa começar a viver o simples do Senhor. Para as nossas vidas ser tocadas, o nosso caráter transformado na simplicidade, irmãos. No dia a dia. Se a gente tem dificuldade, peça ajuda. Se o Senhor está falando dentro do seu coração, é um pecado, é um lugar que você sabe que você precisa de libertação, procura um presbítero, abra o coração, a gente precisa avançar, dar passos em direção ao Senhor para sairmos do lugar onde estamos, em direção àquilo que Ele tem nos chamado, a santidade dEle mesmo. Eu queria ler mais um texto aqui em Hebreus. Hebreus 4:12. Hoje de manhã eu estava lendo o devocional do Francis, que ele colocou lá no grupo. Eu comecei a ler e quando eu cheguei nesses 2 versículos, eu falei, tem tudo a ver com a palavra. Eu falei, eu vou ler. Em Hebreus 4:12 e 13 fala assim, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas.
Então, a palavra do Senhor, que se renova a cada dia, ela é como uma espada. A palavra do Senhor, ela entra no nosso coração, no nosso ser, e ela é transformadora. Se você ouviu muitas coisas e ainda acha que está no mesmo lugar, dê o passo daqui para frente, é um passo de fé. Eu vou conseguir, eu vou tentar, eu vou persistir, eu vou confessar. E o Senhor, a palavra dele tem poder para libertar, para curar, para nos tirar da zona de conforto, nos levar para mais perto dele. E o Senhor está buscando isso de cada um de nós. Precisamos avançar em direção. Nós temos o nosso nome como Tameon. Ele precisa nos tocar. Ele precisa ter o nosso coração. Nós precisamos dar ao Senhor a nossa vida por inteiro. E não é quando a gente quiser. Não é do nosso jeito, é do jeito da palavra. É do jeito dele, é no tempo dele, é na hora dele, é hoje, é agora. Se somos filhos, se dizemos que somos filhos, que ele é o nosso Senhor e Salvador, é ele quem nos governa, é ele quem tem nos chamado, é ele quem tem nos alertado, e nós precisamos nos submeter em obediência à palavra. Se queremos ser transformados, se queremos uma vida em santidade com o Senhor, precisamos ser humildes e estarmos com o nosso coração na mesa. Um coração transparente, uma vida de transparência, uma vida de doação. Não dá para ter meias verdades, não dá, até aqui eu falo, daqui para cá não. A palavra aqui disse que perante ele, nenhuma coisa, nada fica encoberto. Nada. É como foi aqui com Safira e Ananias. Eles fizeram, achando que estava tudo bem, mas o Senhor não deixou encoberto. O Senhor revelou a Pedro a intenção do coração, o pecado, aquilo que eles tinham feito, armado. A mentira, a maledicência é abominável ao Senhor. Precisamos sair dessa vida de pequenas mentiras, achando que isso não tem nada a ver. Precisamos sair de um ambiente onde somos uma pessoa fora de casa e dentro de casa somos totalmente grossos, indiferentes, arrogantes. Temos 1000 testemunhos de pessoas que falam, né, que o pai e a mãe fora de casa é uma beleza, mas dentro de casa, a nossa relação com o esposo, esposa, com os filhos, uma vida onde em casa temos um comportamento, falamos palavrão, amaldiçoamos, brigamos, xingamos, enfim. Mas fora dali é tudo lindo e maravilhoso. Nós não temos mais tempo para permanecer nesse lugar. O Senhor está nos chamando, a gente precisa correr. A gente precisa avançar. Se temos dificuldades, se os relacionamentos estão dessa forma, os casais, se tem casais aqui que estão com a vida dessa forma, onde vocês não se entendem, onde só há brigas, onde está por um fio, procure ajuda. Não permaneça mais da mesma forma numa vida de aparência. O Senhor quer curar, quer transformar, quer libertar. Casamento, se filhos com dificuldades, não consegue falar com os pais, tem medo, procure um irmão maduro, a sua liderança, o presbitério. Não fique mais guardando, permanecendo numa vida de pecado, onde você tem medo de expor o seu coração. Precisamos ser transparentes, precisamos avançar. Aleluia. Eu escrevi aqui, a santidade, além de pureza e ausência de pecado, é também uma vida de dedicação a Deus. Quanto mais perto do Senhor, mais longe do pecado. Quanto mais perto do Senhor, mais parecido com Ele iremos nos tornar. Amém, irmãos? Que o Senhor abençoe, que possamos avançar naquilo que o Senhor tem nos chamados, sermos pedras vivas, que possamos nos lapidar, como a Beli ministrou semana passada, que o Senhor venha moldar de fato o nosso caráter, aparar as nossas arestas,
para que possamos avançar e prosseguir naquilo que o Senhor tem nos chamado. Amém. Irmãos, o peso da palavra que a pastora Gi trouxe hoje na nossa reunião, nessa noite, é para gerar dentro de nós arrependimento. Deus não tinha problema nenhum com a oferta de Ananias e Safira. O problema de Deus com Ananias e Safira é que eles quiseram copiar o galardão de Barnabé. Esse foi o pecado de Ananias e Safira. Deus não tem problema se você é fiel com pouco, mas não queira transparecer que é o seu tudo. E por causa disso, o Senhor tem nos chamado ao arrependimento, domingo após domingo. É isso que gera santidade no nosso interior. Eu não sei se vocês entenderam a mensagem, mas a única coisa que pode gerar santidade a essa casa é transparência, é fidelidade. E isso, como a pastora disse, está nas pequenas coisas. Ananias e Safira eram um casal que juntos decidiram enganar, mentir, para ter o mesmo galardão de Barnabé, que vendeu tudo e entregou aos pés dos apóstolos. Nós não fazemos apologia a dinheiro, não é isso. Mas como está o seu coração? O que você diz que é transparente está na mesa, mas é mentira, é engano. Rasga suas vestes, rape a sua cabeça e se arrependa, porque sem arrependimento não há santidade. Domingo após domingo, o Senhor tem falado, e o Senhor está passando fogo na nossa construção. Tudo aquilo que for palha, feno e madeira vai queimar, porque o próprio Deus está vindo com fogo para nos purificar da nossa impureza. Então, se você não entendeu o que a pastora Gi disse, eu estou falando para vocês. E claro e bom som, arrependa-se. Do menor ao maior, arrependa-se. Sonda o seu coração. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e dê nome ao seu pecado. A sua impureza, busque por santidade. Não queira um galardão que não é seu. Ande na sua medida. O Senhor quer de nós fidelidade, transparência, obediência, submissão. Não adianta você querer mostrar aos homens. O Senhor conhece o seu coração. O Senhor conhece o meu coração. E aqui nós não estamos dizendo que nós somos perfeitos, nós temos os nossos pecados. O Senhor está falando ao seu corpo. Queria convidar você, meu irmão, se você sentir o desejo de ajoelhar no seu lugar, se você quiser vir aqui à frente, se você entende que de alguma maneira você precisa hoje se lançar aos pés do Senhor e se arrepender, se humilhar diante dEle, porque você pode ter transitado em algum dos 3 tipos de pessoas que a pastora Gi falou aqui. É radical demais. Eu não consigo, é muito difícil. Eu não sei como é que de fato está o seu coração, mas o convite é: nós queremos uma noiva ataviada ao Senhor, pura, santa. É esse tipo de igreja que eu quero me tornar. É esse tipo de igreja que eu quero dedicar ao Senhor.
Então, se você entende que você precisa se arrepender hoje, coloque isso diante do Senhor. Tome muito cuidado com os sentimentos de orgulho, de exaltação. Você se acha muito melhor do que você é, e isso impede você da palavra entrar e rasgar e transformar o seu coração. Nós somos ruins, meus irmãos. Nós precisamos de Jesus. Nós precisamos nos arrepender. Pai, nós nos colocamos diante de Ti, clamando: ajuda-nos a entregar ao Senhor uma noiva pura, santa. Nós queremos ser esse tipo de igreja, transparente, verdadeira. Uma igreja que está, apesar de toda dificuldade, lutas interiores, buscando a mesa, a comunhão, a doutrina, oração, devoção ao Senhor. Nós não queremos mais estar perdidos em nós mesmos. Nós não queremos mais estar perdidos nos nossos pensamentos e nas nossas emoções. Sonda-me, Senhor, e me conhece. Esquadrinha o meu coração. Esquadrinha as nossas mentes hoje aqui. Vê se há em mim, vê se há em nós algum caminho mau. Guia-nos pelo caminho eterno. Sonda, Senhor, a nossa mente, sonda o nosso coração, eu clamo. Dai-nos um coração quebrantado, contrito, humilde. Dai-nos um coração humilde. Nós precisamos de um coração humilde, Pai. Nós precisamos ser benignos. Conseguir olhar para o outro sem maldade, sem pensar mal dele. Olhar para o outro em amor. Nós não como juízes, mas em amor, dar ao outro a oportunidade de arrependimento. Senhor, há tantas coisas em nós, tantas coisas em nós, tantas coisas em nós que precisam ser ajustadas. Traga o arrependimento necessário em nome de Jesus. Que a impureza dos nossos pensamentos, que a malícia do nosso coração seja colocado diante do Senhor. Que o desejo ardente pela santidade seja o nosso modo de viver. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.